Ok, pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso curso. Então, já que eu mostrei aqui essa parte aqui de você trabalhar aqui com os LDPI, MDPI, XHDPI, para a gente manter uma compatibilidade, para você ter uma melhor resolução, tá certo? E deixar a tua aplicação mais prática. Lembrando, pessoal, que isso aqui, ó, só tem na versão 1.6 para frente. Tanto é que se você vier aqui, ó, vamos importar, inclusive, pessoal, um projeto que eu mostrei lá no primeiro curso de Android ainda. Faz muito tempo que eu fiz esse curso, já nem lembro mais direito. Android, fontes, aqui ó, fontes Android básico, tá certo? Então tudo isso aqui eu mostrei lá naquele aplicação primeira. Vou pegar esse cara aqui, esse aqui foi o que eu mostrei lá no primeiro curso de Android que eu fiz. Se eu não me engano, até foi usando a resolução, esse cara, aplicação. Foi até usando, deixa eu ver aqui, o que foi? Aplicação, registro, certo? Não, esse aqui vejo que já tinha aqui HDPI e tudo mais. Deixa eu pegar uma outra aqui. Deixa eu fechar esse cara aqui. Delete. Deixa eu importar aqui um outro projeto em que eu não tinha essa questão das pastinhas XHDPI, porque a versão 1.5, pessoal, ela não tem essas pastas aí, tá? Não tem elas. Então, como é que tu poderia manter uma compatibilidade, por exemplo, com Android 1.5? É exatamente o que eu quero estar mostrando para vocês. Deixa eu pegar aqui calculadora. Vou pegar aqui calculadora para ver. Certo? Calculadora. Se eu não me engano, esse cara aqui não tem. Ah, ok. Tudo bem. Esse cara aqui tem o seguinte, ó. Veja que esse cara aqui tem uma pastinha chamada Drawable aqui. Então, o que acontecia? Na versão 1.5, pessoal, só existia esse Drawable aqui. Então, não existia essas questões aqui de HDPI, LDPI, MDPI. Isso aqui já não tinha, certo? Nas versões 1.5. Tanto é que se você pegar... Eu vou fechar esse cara aqui. Eu vou deletar ele também. Não vou deletar. Eu vou fazer o seguinte. Se você pegar esse meu resolução de tela aqui e vier aqui no res, veja que eu não tenho uma pasta drawable. Então, vamos supor que tu quisesse deixar isso aqui compatível com o 1.5, por exemplo. O 1.5, pessoal, ele não reconhece isso aqui, ó. XMDP não reconhece. Então, o que tu teria que fazer? Criar aqui uma pastinha chamada, então, simplesmente Drawable, certo? E aí, copiar tudo que tem dentro do MDPI, que é o padrão, certo? E aí botar lá dentro, ou seja, botaria as imagens lá dentro. Então, a versão 1.5, pessoal, simplesmente só tem o Drawable, ele não reconhece esses outros aqui. Muito importante que você saiba disso. Então, tu vai copiar tudo que tiver dentro do MDPI e vai jogar lá dentro do Drawable, tá certo? Então, isso é uma coisa muito importante que vocês precisam saber, tá ok? Agora, vamos supor que você tenha lá uma imagem lá, enfim, que tu não quer que ela seja escalada, né, para atender assim aos tamanhos diferentes de tela. Então, você pode criar aqui uma outra pastinha, certo? Aqui, ó, vamos criar uma outra pastinha aqui, chamada então Drawable no DPI, certo? E colocar aqui dentro. Desta forma, pessoal, quando você selecionar então esta imagem, apontar para ela aqui, ela nunca vai ser escalada, ou seja, ela vai sempre manter o mesmo tamanho, tá certo? Então você iria copiar para cá e ele iria manter o mesmo tamanho, tá certo? Ele não iria escalonar nada. Então é mais uma informação muito importante aqui que vocês saibam, tá ok? Uma outra coisa também, pessoal, que é interessante que vocês conheçam é o seguinte. Aqui, se você vier aqui no Android Manifest, nós temos aqui a versão mínima, etc e tal, tá certo? Então aqui, se você quisesse então que ele atendesse, veja que aqui eu estou dizendo que é para a versão 8, tá certo? SDK 8. Então, o 1.5 ele já não iria atender, tá certo? Inclusive, pessoal, se tu acessar aqui o site aqui, ó, esse site aqui, Developer Android com, tá? Index aqui, nós temos então aqui, pessoal,
as versões aqui, uma ideia, através desse gráfico aqui, do que está sendo utilizado. Então, a versão 2.2, tá certo? Que é a API 8, certo? Que é o padrão, né? Que é tanto é que quando a gente cria, ele traz aqui a API 8, está colocado então em 2,2% das distribuições. Já a 2.3 já é 28%. E aí 4.0, certo que a API 15 é 20, e assim por diante. Tu tem uma ideia da quantidade então de uso no mercado mundial para você verificar se vale a pena, por exemplo, tu colocar no 1.5. Vejo que, pelo jeito está aqui, 1.5 hoje nem valeria a pena você estar colocando, porque praticamente nem no gráfico está aparecendo aqui a versão 1.5, tá certo? Mas, enfim, se você quiser colocar, você pode estar passando essas informações aqui dentro, então, de versão mínima. No caso que 1.5 seria o 3, certo? O mínimo SDK versão 3, certo? Você vai ter que analisar para ver se é interessante ou não é interessante isso aí. Outra coisa muito importante, pessoal, aqui com relação a compatibilidades, que eu preciso saber, é que existe uma tagzinha chamada Support Screens. Veja que ele já me trouxe aqui essa Support Screens, em que você pode estar informando para ele algumas informações muito pertinentes. Por exemplo, Android Resizable. Esse Android Resizable aqui, você consegue, você vai dizer para ele se a aplicação deverá ser escalada para executar em telas maiores. Tu bota imagens, é para fazer a escala, o escalonamento no caso, tá certo? Para tablets, sim ou não? Tu vai colocar assim, false, ele não vai fazer o escalonamento, tá certo? Ou seja, vai manter o tamanho que você criou. Agora tu coloca true, ele vai procurar fazer o escalonamento. Aí você vai ter que verificar se você fez todo aquele tratamento das imagens, por exemplo, para não ficar deformado, ou se você criou um layout para cada um, porque tu poderia vir aqui criar um layout para tablets, também tu poderia fazer isso daí. Então vai depender do que você achar que fique melhor, tá ok? Por exemplo, aí nós temos aqui um outro aqui, Android, chamado Smell Screens. Se você colocar false aqui, por exemplo, você está dizendo que você não customizou a tua aplicação para funcionar em telas de baixa densidade, tá certo? E o legal disso aqui, pessoal, é que isso aqui vai evitar que lá quando você for baixar a aplicação do Android Play lá, certo? Ele não vai aparecer se o teu celular for um celular de baixa densidade. Ele não vai nem aparecer para você poder baixar ele. Então, isso é uma informação muito importante que você precisa saber, tá certo? Se você tratou isso aqui, beleza, coloca aqui um true e deu para a bola, tá ok? E aí nós vamos ter outras opções, tá certo? Android normal aqui, ó, screens, tá certo? Nesse caso aqui, indica que a aplicação suporta telas de tamanho normal, tá certo? De média densidade. Então, se você tem um celular normal, de média densidade, você vai poder estar baixando. Porque dali a pouco, tu tem só um celularzinho lá, vagabundinho lá, que nem o de média densidade vai conseguir atender. Claro que isso aqui é pedagógico. Hoje em dia, praticamente, nem tem mais isso, né, pessoal? Ou não vale a pena você fazer uma aplicação para celulares pequenos. Então, mas é mais pedagógico mesmo para vocês saberem. Da mesma forma, pessoal, nós temos aqui o Android, por exemplo, de larga escala, aqui ó, large screens. Então, bota true aqui, ou seja, você criou uma aplicação que ela foi customizada então para telas maiores e pode ser sim redimensionada, ok? E assim vai, tem várias opções aí, tem da mesma forma que tem o larga, vai ter aqui o X large screens, tá certo? Um tablet grande, tu criou e ela pode ser redimensionada, sim, bota um true. Ou de repente não, para tablets eu não quero que ela rode, ou seja, para telas grandes ela não vai rodar. Vai botar aqui simplesmente um false. E assim, pessoal, tem várias opções que tu pode estar vindo aqui, estar visualizando aqui. Temos aqui também aqui de muitas densidades, que se você colocar true significa que você customizou
os recursos, né, para os diversos tamanhos de tela. No caso, isso aqui se refere ao HDPI, LDPI, MDPI, XDPI e XXDPI. Se tu bota true aqui, automaticamente então ele vai estar buscando essas informações aqui. Se tu botar false, ele não vai estar buscando, simplesmente vai escalar ou não. Então, pessoal, são tudo recursos muito importantes que você precisa estar conhecendo. Lembrando, pessoal, que se você colocar aqui para o Android 3, para 1.5, botar aqui o SDK3, o que vai acontecer? Por default, a maioria disso aqui está false. Então, você vai ter que vir aqui e colocar isso aqui como true. Se tu está na versão 8 aqui, ó, a maioria disso aqui já está true. Eu só estou colocando aqui para fins pedagógicos, para você saber que existem, mas nem precisaria colocar, porque automaticamente isso aqui já está como true, tá certo? Para quando se trabalha com a versão 1.6 em diante, tá bom? E da mesma forma que a gente trabalhou com esses MDPI, XDPI, para os layouts é a mesma coisa, pessoal, porque nós podemos criar aqui um layout, por exemplo, olha aqui, ó, a gente pode criar aqui, vamos supor que você tenha, você vai customizar a tua aplicação para vários espaços, então tu poderia criar aqui, ó, por exemplo, um layout, olha só que interessante, para SW600DP. O que aconteceria aqui? Então, se você aqui dentro criar então um layout aqui, ele vai automaticamente buscar para os tablets de 7 polegadas, tá certo? Que é o padrão 600DP. Agora, então, veja que nós temos um layout aqui, tá certo? Um layout aqui. Tu bota ele aqui dentro, customiza automaticamente, se você estiver trabalhando com um tablet de 7 polegadas, automaticamente ele vai buscar esse layout que tem aqui, ou seja, a tua aplicação não vai ficar deformada. Isso é uma informação muito importante para vocês. E da mesma forma que se você tivesse, por exemplo, um tablet de 10 polegadas, você poderia simplesmente vir aqui e fazer isso aqui, ó. Vamos criar aqui um layout aqui, certo? SW de 720dp, certo? Que é para os tablets de 10 polegadas. Então, você colocaria esse layout aqui, automaticamente, se o seu cliente estivesse utilizando um smartphone comumzinho, ele ia pegar esse layout aqui em cima. Ah, mas ele está usando um tablet de 7 polegadas, certo? Enfim, a densidade dele. E aí, ou está usando aqui um de 10 polegadas, automaticamente ele iria buscar isso aqui. Então, a chance de você criar uma aplicação realmente funcional e que não vai perder, não vai deixar de ficar boa em todos os aparelhos, então você vai customizando através disso aqui. Veja que a gente já fez aqui com as imagens e aqui tu pode estar fazendo através dos layouts também, tá certo? Dessa forma você vai criar uma aplicação legal que vai funcionar perfeitamente em todas essas resoluções, tá ok? Um grande abraço, até mais e tchau.